Assim como na função procurar, este é um dos tipos mais simples de análise no Analyst Notebook. Com ele, é possível procurar palavras ou frases específicas nas informações do item. Porém, a procura por texto tem alguns recursos adicionais. No caso da procura por texto, é possível definir opções de procura. Na janela Cobertura, selecionamos quais são as propriedades do item onde o texto deve ser procurado. Uma vez selecionada a cobertura, temos as seguintes opções de procura. A procura complexa, onde podemos utilizar coringas ou expressões regulares. Localizar itens sem correspondência, onde o resultado da procura obtido são os itens que não contêm o texto procurado. E procurar cartões, que habilita as propriedades de cartões na janela cobertura. Por padrão, essa opção já é selecionada. Na procura complexa, o uso de expressões regulares fornece uma maneira de procurar um padrão geral de texto em vez de uma parte específica do texto. Por exemplo, é possível usar uma expressão regular para procurar placas de veículos que são baseados em uma visão parcial. O uso dos caracteres coringas, por sua vez, permite uma procura mais geral. Se você clicar no botão Ajuda, irá encontrar explicações para ambos, expressões regulares e caracteres coringas. Uma vez que você definiu o que procurar e em que propriedade procurar, precisamos definir em que itens pretendemos procurar. Pode ser em entidades, em vínculos ou ambos, incluindo os itens que estiverem ocultos no diagrama e ainda procurar somente dentre aqueles pré-selecionados. Por fim, devemos decidir qual é a ação a ser realizada nessa procura. O mais comum é que a ação seja selecionar tudo. No entanto, pode ser mais útil que a ação seja individual, a cada item procurado. Neste caso, podemos escolher as opções Editar primeiro ou Selecionar primeiro. A opção Editar primeiro irá abrir a janela de edição de propriedades do item de cada um dos itens encontrados na procura, de uma forma sequencial. Este sequenciamento é possível porque a opção Localizar próximo texto do menu será habilitada. Assim, quando a janela de edição de propriedades do primeiro item for fechada, você poderá ir para o próximo item. O mesmo acontece na opção Selecionar primeiro, mas nesse caso, o item será selecionado no diagrama, não abrindo a janela de edição de propriedades. Quando a área de procura definida considera a procura com os pré-selecionados, há a possibilidade de que a ação seja incluir ou excluir os itens localizados na seleção prévia. A última opção dessa procura considera a seleção de vínculos semelhantes. Um exemplo disso é quando, entre uma entidade A e uma entidade B, há, por exemplo, 3 vínculos, e um deles apenas foi localizado pelos critérios da procura. Pode ser que, nesse caso, o analista queira que todos os vínculos entre A e B sejam selecionados, e por isso deve ativar essa opção.